Oséias, 5º capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto. Porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel será contaminado, está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora, a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse. Mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatá-los-ei e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo... E aí vem o capítulo de número 6. Na verdade, nós poderíamos ter lido até o verso de número 14, não é? Mas, meus irmãos, nós já oramos, já fomos dirigidos pelo nosso irmão José Eugênio, então vamos nos lembrar de que, como eu já disse, acabamos na semana passada o estudo do capítulo 4 e agora começaremos a estudar o capítulo 5. Esse é o nosso 16º estudo no livro do profeta Oséias, e só agora, depois de 16 estudos, nós adentramos no capítulo 5, no estudo especificamente dedicado ao capítulo 5. E hoje nós vamos começar a estudar, então, o 5º capítulo, vamos olhar para o conjunto de versos de 1 a 7, como eu disse anteriormente, e vamos refletir sobre a sua mensagem, aplicando as suas lições à nossa vida cotidiana, à nossa vida hoje. Nosso plano, portanto, está aí. 3 breves momentos. A breve recapitulação do que vimos no estudo passado, e aí entraremos nesse capítulo especificamente aqui, de 1 a 7, para ser mais exato, que aqui foi intitulado de Advertência ao Povo e aos Líderes, para que, por fim, nós façamos as nossas reflexões práticas. Ou seja, vamos olhar para o texto, entender a sua mensagem, extrair do texto o que há de mais importante para que nós entendamos o seu significado, para que aí depois nós façamos algumas aplicações, algumas reflexões à nossa vida hoje. Porque a palavra de Deus é mais cortante do que a espada de 2 gumes. Porque a palavra de Deus tem poder, é o poder do Senhor que nos orienta, que nos guia, é a sua verdade que nos leva nessa vida, não é? Rumo às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. O Senhor usa a sua palavra para isso, nosso pastor. Então vamos recapitular o que vimos nos estudos das semanas, no plural, passadas, das últimas semanas, quando nós olhamos para o capítulo 4. Nós vimos, olhando para o 4º capítulo, que numa espécie de contenda jurídica, o profeta, inspirado pelo Espírito do Senhor, denunciou a falta de verdade, amor e conhecimento de Deus entre o povo.
e que essa falta de verdade, amor e conhecimento de Deus, nos dias do profeta, estava levando toda a realidade criada a sofrer. Lá no início do 4º capítulo nós vimos isso. Vimos também que por causa de seu pecado, do seu entorpecimento em idolatria, na linguagem do 4º capítulo, Israel será rejeitado e esquecido pelo Senhor. Isso não significa, obviamente, que a aliança de Deus com o seu povo será quebrada, mas que Israel será disciplinado pelo seu Deus. E isso inclui, essa sentença de disciplina inclui os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Não os nomes em específico, mas qual era o ofício sacerdotal mesmo? Eles eram os representantes de Deus diante do povo, eram os oficiais religiosos, que, entre outras coisas, oficiavam no templo, e oficiavam nos locais dedicados ao culto a Deus. A liderança religiosa, assim digamos. E a liderança religiosa, nós vimos, olhando para o 4º capítulo, também estava corrompida, e por isso recebeu uma sentença da parte do Senhor nessa espécie de contenda jurídica. E vimos, por fim, da metade, um pouco mais adiante, do capítulo 4 até o seu final, que Judá, o reino do sul, é aconselhado a manter distância de Israel, o reino do norte. Os irmãos se lembram do que nós falamos especificamente na semana passada? Lembrem-se da divisão dos reinos. O reino do norte estava espiritualmente corrompido, totalmente distante de Deus por causa da sua idolatria. O reino do sul, o reino de Judá, reino do norte chamado de Israel. O reino do sul, o reino de Judá, a essa altura, não estava tão afundado espiritualmente quanto estava o reino do norte. Ele chegará nessa situação na história bíblica. Ele também sofrerá disciplina da parte de Deus por causa da sua distância, do seu distanciamento do Senhor. Mas a altura aqui, o contexto histórico em que se dá a palavra, em que se dão as profecias de Oséias, a essa altura, Judá ainda não estava tão distante de Deus quanto estava Israel. Muito embora, e nós veremos isso hoje, já apresentasse tendências de distanciamento de Deus. Mas não estava ainda na situação decadente na qual estava Israel. E por isso, nós vimos lá, terminando de estudar o 4º capítulo, que o reino do sul foi aconselhado a manter distância do reino do norte, a sequer frequentar as principais cidades em que se davam sacrifícios no reino do norte. Por quê? Porque, de acordo com o verso 17, que vimos na semana passada, Efraim, Israel, estava totalmente entregue aos ídolos. E aí diz o finalzinho lá do verso, deixá-lo. Mantenha distância de Efraim, ou seja, de Israel. Lembrem-se, Efraim, a maior tribo das 10 tribos que formavam o reino do norte. E por isso, tomada como sinônimo do reino do norte, sinônimo de Israel. E aí a advertência do profeta é, mantenha distância do reino do norte. Vejam só que situação. O próprio Deus falando que o seu povo não era boa influência. Isso nós já vimos na semana passada. Por quê? Porque Israel se comportava como vaca rebelde. Israel se distanciou do Senhor. E a sentença profética era de que iria colher as consequências disso. Tudo isso nós vimos no 4º capítulo. Pois bem, à luz disso, que acaba de ser dito, os irmãos já devem ter reparado, à medida que lemos o capítulo de número 5, que a advertência continua, não é? Não há uma diferença muito gritante entre o conteúdo da advertência do capítulo 5 para o conteúdo da advertência do capítulo 4. Muito embora existam sim diferenças, assim chamemos sutis. E é para elas que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta noite, entre outras coisas. Vamos olhar então para esse conjunto de versos, que vai do 1º ao 7º verso desse 5º capítulo que lemos. Vejam lá como começa o texto. Ouvi isto, ó sacerdotes. Escutai, ó casa de Israel. E dai ouvidos, ó casa do rei. Porque este juízo é contra vós outros.
visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Vejam, meus irmãos, o capítulo de número 5 começa com mais um veredito da parte de Deus por meio do profeta Oséias. Mais um juízo, como lemos aí na versão revista e atualizada. E agora há uma diferença em relação ao quarto capítulo. Porque, de fato, irmãos, se vocês se lembram bem, no quarto capítulo, a advertência se dirigiu, sim, contra a casa de Israel, ou seja, contra todo o povo de Israel. Se dirigiu, sim, em determinado momento, contra os sacerdotes. Mas o que é que tem de diferente agora no quinto capítulo? Os reis. Entra em cena agora a figura da casa do rei. Ou seja, no quarto capítulo, o povo como um todo foi advertido, os líderes religiosos foram advertidos, mas agora nós vemos os líderes políticos de Israel, Reino do Norte, também são inclusos na advertência por vir. E nós veremos, irmãos, ao longo do nosso estudo aqui neste livro, que advertências contra os líderes políticos se repetirão. Elas virão com ainda maior intensidade. Mas nós veremos à medida que caminharmos aqui no estudo. Diga lá, meu irmão. O rei do norte sempre foi mais pecador do que o rei do sul. Israel não tem problema aí com você lá críticos. E nós vimos lá no livro dos reis, das crônicas, os governos, e a gente vê alguns que no final diz assim, que veio que era mal perante os olhos do Senhor e levou a nação a pecar. É esse caso que Oséias está abordando aqui, quando diz assim, o sacerdote lavou a mão, deixou o negócio quieto, a oferta está caindo, deixa isso quieto. E os reis também, que a gente vê algumas coisas lá, que foram buscar ajuda do Egito, foram buscar ajuda não sei aonde, Sim. E levou o povo a pecar. E a pergunta é, Moisés vai abordar que são essas ações desses reis? Sim, meu irmão. Vamos sim. Lá da metade para o final do livro, por exemplo, nós veremos o profeta denunciando, inspirado por Deus, a associação dos reis de Israel com outros povos. Em vez de confiar no Senhor, a sua salvação, reis de Israel, e basta ler os livros históricos, livros dos reis e de crônicas, para ver que reis confiaram em outras nações. Acharam que se aliassem com as outras nações, estariam salvos dos perigos, quando na verdade estavam depositando a sua confiança mais no homem do que em Deus. Estavam buscando o perigo. Nós vamos chegar lá. Mas nós veremos que sim, está diretamente relacionado a isso que o irmão disse. Por isso que ele já começa a falar aqui dessa advertência. Exatamente isso, irmão. Exatamente isso. Então percebam, o foco, irmãos, da mensagem agora não deixa de estar sobre o povo, nem sobre os sacerdotes. Mas, agora, luz também é lançada sobre a liderança política corrupta do reino de Israel, o reino do norte. Qual é o contexto histórico mesmo em que essas profecias estão sendo entregues? Não em que o livro foi registrado. Os irmãos se lembram daquilo que nós falamos, os 3 estágios da revelação profética. Não se lembram disso? Quais são os 3 estágios da revelação profética? Isso aqui é primordial se nós quisermos entender os livros proféticos. Primeiro estágio, o profeta recebe a mensagem de Deus em um tempo específico. Segundo estágio, ele entrega a mensagem ao destinatário, nesse caso aqui, principalmente no caso de Oséias, ao Reino do Norte. Terceiro estágio, aquilo que ele profetizou é registrado. Isso acontece, esses 3 estágios acontecem em tempos distintos. Lembrem-se disso, o registro, por exemplo, do livro de Oséias se deu tempo depois do momento em que ele entregou essas profecias. É bem provável, aliás, que ele tenha profetizado mais do que aquilo que nós temos no registro do seu livro. O registro se deu tempos depois em que ele profetizou. A minha pergunta é, em que tempo específico Oséias profetizou e não em que o seu livro foi registrado? Os irmãos se lembram? Nós falamos disso no contexto histórico. Qual é o século antes de Cristo que ele profetiza? 8º, muito bem. E aí, antes de Cristo, a contagem é decrescente. Século 8º, anos
700 a.C. Então vejam que agora a advertência se dirige também à liderança política corrupta de Israel lá no 8º século antes de Cristo, nos anos 700. Israel será invadida pela Síria, irmãos, o reino de Israel será invadido pela Síria em 722 a.C. aproximadamente, lá no finalzinho do 8º século. Oséias está profetizando antes disso, antes da Síria invadir e levar aquele povo para o cativeiro. E esse povo, esses destinatários, devem se concentrar naquilo que será dito. Vejam como isso fica claro no texto. Ouvi aos sacerdotes. Olha os verbos no imperativo. Escutai, ó casa de Israel. Dai ouvidos, ó casa do rei. Então, o 5º capítulo começa com mais um veredito e os seus destinatários precisam se concentrar no que será dito. É mensagem de Deus, vem diretamente da parte do Senhor. Sacerdotes, casa de Israel, casa do rei, líderes religiosos, o povo e as lideranças políticas. Então vejam, meus irmãos, é claro que se os irmãos repararem bem na construção poética do texto, olha só que coisa interessante. Primeiro são citados quem? Os sacerdotes. Depois, o povo, casa de Israel. Por fim, a casa do rei. Os estudiosos olham para isso aqui e dizem o seguinte: é provável que essa sequência na qual foi registrado o livro, ou especificamente este verso, não seja desproposital. Não é desproposital, é bem provável que não seja desproposital o fato do povo estar bem no meio dos sacerdotes, dos líderes religiosos, e da casa do rei, dos líderes políticos. Por quê? É bem provável, dizem os estudiosos, que ao escolher essa sequência, o autor esteja dando ênfase ao fato de que o povo estava sob a influência dos líderes religiosos e dos líderes políticos. Estava no meio, sob a influência da liderança religiosa e da liderança política. O povo era influenciado tanto pelas autoridades religiosas quanto pelas autoridades políticas. E nós sabemos, influenciado da pior maneira possível. Tanto pelas lideranças religiosas quanto pelas lideranças políticas. E aí o que diz? Continua a dizer o verso 1. Este juízo é contra vós outros. Vejam só que coisa interessante. Ironicamente, Deus tem juízo contra os destinatários da mensagem. E por que aqui eu digo ironicamente? Porque eram as lideranças que tinham o papel de julgar. As lideranças tinham o papel de agir da maneira correta diante de Deus. As lideranças religiosas no que diz respeito à esfera religiosa, as lideranças políticas no que diz respeito à esfera política. Elas deveriam administrar a justiça nos seus dias, fazer a coisa correta nas suas respectivas esferas de ação. Mas elas não estão fazendo a coisa correta. Os líderes religiosos não estão administrando aquilo que deveriam administrar da maneira certa. O mesmo quanto aos líderes políticos. Aqueles que deveriam ter juízo, não têm. Por isso, Deus tem um juízo contra eles. Contra os líderes religiosos, contra os líderes políticos. E qual é a razão do seu juízo? Visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Vejam lá, os líderes especialmente tornaram-se armadilhas para o povo. Sabe o que é que lá na língua hebraica original, esse termozinho aqui, a que remete esse termozinho aqui, ó, laço? A armadilhas para animais. Geralmente, quem vem do interior sabe disso, né? No interior, quando está lá no campo, lá nos pastos, eu fiz isso quando era pequeno. A gente armava as arapucas. Já ouviram falar das arapucas? Para pegar os passarinhos. Não é, minha irmã? Olha aí. Então, a gente fazia as arapucas para pegar os passarinhos. Quando não eram arapucas, eram os estilingues. Né?
Pois é, meu irmão, olha só, a maldade já está na infância, né? A gente já vê a pecaminosidade aí. E é exatamente esse tipo de engenhosidade, digamos, do campo que se faz referência aqui. Fostes um laço. O que é que Deus está dizendo por meio do profeta? Que os líderes se tornaram arapucas para o povo. Em vez de administrar as coisas da maneira correta, tornaram-se armadilhas para o povo. E aqui são citados dois locais específicos, né? Mispa e o Tabor. O Tabor nós sabemos, é um monte muito conhecido lá de Israel. Mispa, uma cidade daquele tempo, entende os estudiosos, um povoado daquele tempo. Nós não sabemos dizer com certeza, irmãos, essa é uma questão que não é pontuada pelos estudiosos, o significado dessas duas localidades aqui. Isso não fica claro. Mas o que fica claro é que os líderes, nesses locais especialmente, se tornaram armadilhas para o povo. Em vez de fazer o povo crescer na sua fé, crescer na sua devoção a Deus, estava fazendo o contrário. Os líderes se tornaram armadilhas. Estavam com a sua idolatria, levando muitos consigo. Os irmãos se lembram da situação política de Israel? A idolatria chegou a ser prática de Estado. Vamos chamar assim. Os reis institucionalizaram a idolatria nos seus dias. Em vez de combatê-la, estou falando do Reino do Norte, né? Alguns no Sul combateram, alguns. Mas no Reino do Norte, irmãos, idolatria institucionalizada, virou prática política, prática oficial, prática de Estado. É por isso que eles são denunciados, porque estavam armando ciladas para o povo. Estavam induzindo o povo a se afastar de Deus. E o povo, obviamente, nós já sabemos, já vimos isso várias vezes aqui no livro, estava caindo nessas armadilhas. Não porque fosse inocente. A sua concupiscência, o seu desejo desenfreado pelo pecado, estava lá no seu coração. Nós vimos isso, eles estavam entorpecidos pela idolatria. Mas a ação das lideranças afundavam ainda mais esse povo. Contribuíam ainda mais com o pecado desse povo. E aí por isso, irmãos, vejam lá, versos 2 e 3. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Israel se aprofundou na matança. Alguma versão aí de vocês, que não seja revista atualizada, porque não traz isso, menciona essa palavrinha, matança, ou mortes. Deem uma olhada nas versões que os irmãos têm aí. No 2. Falta de excesso. Se alguém tivesse, não é o caso, né, porque ninguém viu aí, se alguém tivesse aqui a revista corrigida e a nova Almeida e atualizada, veriam lá essa informaçãozinha na tradução. Literalmente, por quê? Porque eles traduziram mais literalmente lá da língua hebraica. Literalmente na língua hebraica, nós leríamos aí no comecinho do 2º verso. Na matança, os que se desviaram, os rebeldes, se aprofundaram. Algumas versões não trazem essa palavrinha aí, matança, mas algumas outras sim. Lá na língua hebraica tem isso mesmo, matança. Então o que é que está sendo denunciado aqui? Que entre outras coisas, havia matança. As mortes, os assassinatos estavam generalizados em Israel, no Reino do Norte, e isso em decorrência das armadilhas que as lideranças políticas e religiosas estavam sendo para o povo. Ora, basta olharmos para os golpes atrás de golpes nas dinastias reais, denunciadas ou descritas lá nos livros dos reis, para que nós cheguemos a essa conclusão mesmo. As mortes, irmãos, estavam generalizadas. Dinastia, isso se via inclusive na Casa Real, dinastia se levantando contra dinastia. O que é que está sendo denunciado aqui, então? Que o povo se aprofundou, entre outras coisas, nesse tipo de prática pecaminosa, na matança. E por causa disso, diz o finalzinho lá do verso de número 2, o Senhor será castigo para
eles. Yahvé, o Senhor, com seus atributos, com a sua autoridade, com o seu poder, entrará na história trazendo castigo à nação. E a palavra aqui, meus irmãos, para castigo, atenção nisso. Na língua hebraica tem um significado similar à instrução, à educação. Essa mesma palavrinha, que aqui é traduzida para nós como castigo, lá no finalzinho do verso 2, o verbo, castigarei, também pode ser traduzida por instrução, educação. Então vejam, mais uma vez, reparem nisso, prestem atenção nisso. O Senhor não disciplina porque Ele é sádico, porque Ele tem prazer na dor do outro. Ele o faz quando é necessário para educar. Ele faz quando é necessário para instruir. Não é disciplina por disciplina, é disciplina para instrução, para correção, para educação. Isso Ele fará por quê? Olha lá o que diz o verso 3. Porque Ele conhece a Efraim, e Israel não me está oculto. Vejam, irmãos, os pecados de Israel não estavam ocultos aos olhos do Senhor. Os irmãos se lembram da denúncia profética? O povo não tem conhecimento de Deus. Falta conhecimento de Deus entre o povo. Mas Deus, ao contrário, conhece o povo total e plenamente. Não há nenhuma área da sua vida, nenhum pecado seu, por mais oculto que seja, nenhum desvio seu, por mais oculto que seja, que esteja oculto aos olhos de Deus. Deus sabe tudo o que Efraim e Israel têm feito. Efraim é a maior tribo do Reino do Norte, lembrem-se disso. E por isso o Senhor será castigo. Vejam o verso 4 agora, aí do capítulo 5. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Vejam, a situação era de fato decadente. Não foi o que nós vimos no final do verso 4? Aliás, no final do verso 3, Israel e Efraim está contaminado. Foi o que nós vimos lá no finalzinho do verso 3. Agora, mais uma vez, nesse 5º capítulo, vem a cena, esse tal de espírito de prostituição. Os irmãos se lembram da referência ao espírito de prostituição lá no capítulo 4? Mais uma vez ele é repetido aqui. Qual é a ideia? A mesma que nós vimos lá. O povo de fato estava distante de Deus. As suas vontades estavam voltadas contra o Senhor. Estava distante, o povo estava distante do Senhor. O povo conhecia mais Baal, o ídolo cananeu, se dedicava mais a Baal, porque conhecimento é isso, é relação, não é? É relação. O povo se relacionava mais com Baal do que com o Senhor. O espírito de prostituição está no meio deles, eles não conhecem o Senhor. E é forte essa expressão, não é, irmãos? O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus. Paulo escreve algo semelhante em relação ao poder entorpecedor do pecado. Que o pecado cauteriza o quê? As consciências ou o entendimento. Chega a um ponto em que está tão enraizado no coração do ser humano que o seu procedimento pecaminoso já não lhe permite mais voltar para o Senhor sem esse castigo, não é? Sem essa disciplina. Notem, portanto, irmãos, que é uma semelhança muito grande com o que nós já vimos no capítulo anterior, no capítulo de número 4. A situação é tão caótica que o povo está incapacitado de voltar a Deus. Em razão do espírito de prostituição, o povo e seus líderes não conheciam o Senhor. É o que diz o finalzinho do verso de número 4. Não conhecem ao Senhor. Os irmãos notam como esse tema do conhecimento de Deus é frequente no livro de Oséias? Toda hora, falta conhecimento, o povo não conhece ao Senhor. Nós veremos lá no capítulo 6 que o povo falsamente vai dizer assim:
O profeta até denuncia: conheçamos e busquemos conhecer ao Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse tema do conhecimento é muito recorrente aqui no livro do profeta Oséias. Deus exige que o seu povo conheça, que tenha relacionamento consigo, mas o seu povo não o conhece. Pelo contrário, vejam o que diz o verso 5. A soberba de Israel abertamente o acusa. A soberba de Israel o acusa. Entre outras coisas, irmãos, Israel ostenta um espírito de autossuficiência, de arrogância. Para que conhecer a Deus? Para que conhecer ao Senhor? Se eu já tenho tudo aquilo de que preciso. Se Baal já tem me dado tudo aquilo de que de que eu necessito. Para que conhecer a Deus se eu já tenho tudo daquilo que eu preciso? Israel era abertamente arrogante. E aí os irmãos se lembram do que estava acontecendo em termos políticos nessa época? Israel estava expandindo as suas fronteiras, estava crescendo economicamente, politicamente era um reino próspero, só que em vez de reconhecer tudo isso como obra de Deus, estava afundado em arrogância. Vejam o perigo, irmãos, de não reconhecer que aquilo que nós temos vem de Deus, de achar que as bênçãos das quais nós desfrutamos vêm da nossa própria capacidade. Vejam como nós estamos quando fazemos isso a um passo da arrogância, a um passo da pretensa autossuficiência. O Senhor não se agrada disso. E isso é um dos motivos, inclusive, que o leva a contender aqui contra Israel. Vejam lá, Israel tinha motivos humanos para se orgulhar, mas em vez de devotar a Deus, a sua prosperidade agia com arrogância. E por causa do seu pecado, mais uma vez nós vemos o anúncio da queda do povo. Olha lá, o que diz o verso de número 5. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade. Agora, olha que coisa interessante o finalzinho. E Judá cairá juntamente com eles. Olha que coisa. No quarto capítulo, o capítulo anterior, nós vimos que Deus disse a Judá para manter distância. Não é isso? Não foi o que nós vimos lá na semana passada? Que com Judá seria um tanto quanto diferente, para Judá manter-se distante? Agora, no quinto capítulo, nós vemos que Judá também cairá junto com Israel e Efraim. Qual é o significado disso? Aquilo que eu disse para os irmãos pouco tempo antes. Embora Israel estivesse numa situação ainda pior, em Judá já se viam algumas tendências de afastamento de Deus. Não é à toa, irmãos, que Judá, tempos depois, décadas depois de Israel, o reino do norte, ser levado ao cativeiro, também será levado para o cativeiro. Não pela Assíria, mas pela Babilônia. Diga lá, irmão. Como é, minha irmã? Também. O profeta está falando disso mesmo. No capítulo anterior, nós vimos que o Judá era da tomatuidade. Então, até citou o texto de Paulo Coríntios. Você está esperto, cuidado que você não vai cair. A soberba é muito fácil de tomar conta das pessoas, porque eu não faço isso. Não fala, o irmão fez alguma coisa e você acha que é errado. Eu falo, você é, aí pode até não ser. Não, eu não faço isso, então porque eu sou melhor do que você, porque eu não faço isso. Eu posso entender assim, que o fato de um profeta relatar que Judá caiu junto, porque não vamos dizer que descer a lenha só em Israel, Judá não. É possível que isso tenha acontecido, irmão. Muito embora aqui não fique claro se é essa a questão, mas é possível. Seja como for, o que Oséias está dizendo aqui é que a queda de Judá é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Porque lá já estavam sendo observadas algumas tendências que levaram Israel à ruína. E aí diz o verso de número 6, estes irão com seus rebanhos e seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou
deles. Ou seja, um dia será tarde demais. Quando Israel vir que está distante de Deus, totalmente distante de Deus, e aí cogitar voltar-se para o Senhor, terá sido tarde demais. Basicamente é esse o sentido aqui. Olha que coisa interessante. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado. A afirmação está diretamente relacionada ao quê? O que acontecia em Israel em termos religiosos que envolvia rebanhos e gado? Vou repetir. O que acontecia em Israel em termos religiosos que envolvia o povo levar rebanhos e gado para algum lugar específico? Sacrifícios. Os serviços religiosos. Então, o que está sendo denunciado aqui? O que está sendo dito, melhor dizendo aqui? A imagem é dos israelitas trazendo animais para serem sacrificados. A imagem é dos israelitas indo ao santuário para oferecer os seus sacrifícios. E aqui o que Oséias está dizendo? Quando o povo cair em si, digamos, se isso acontecer, e se voltar para Deus para levar os seus sacrifícios, terá sido tarde demais. O Senhor já terá cortado o seu relacionamento com eles. Eles virão com seus rebanhos, com seus animais para o sacrifício, mas Deus não estará mais lá para respondê-los. Não é o que diz o final do verso 6? Porém, não o acharão. Ele se retirou deles. Não há estado pior no qual um ser humano possa chegar, irmãos, nesta vida, que não seja este aqui. Quando Deus simplesmente se retira. Quando Deus simplesmente oculta a sua face. O que é o inferno, hein? Deus está no inferno? O que vocês acham? Deus está no inferno? Sim, senhor Antônio. De que maneira Deus está no inferno, então? Muito bem, meu irmão. Excelente teologia, é isso aí mesmo. Deus é onisciente. Se Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares, inclusive no inferno. Muito bem, meu irmão, parabéns. Mas, de que maneira Ele está no inferno? Há bondade de Deus no inferno? Há misericórdia de Deus no inferno? Qual é o atributo de Deus extremamente aplicado no inferno? A sua justiça. A sua ira, a sua justiça, estão ali no inferno. É quando o Senhor deixa de despender a sua graça, a sua misericórdia. É quando não há mais nada que não seja a justiça e a ira de Deus. Não é o caso aqui, irmãos. Certamente não é. Nós veremos ainda ao longo do livro que apesar dessa distância do povo em relação a Deus, o povo chamará ainda... Deus ainda chamará o povo ao arrependimento. Deus ainda falará, deixará claro ao povo que ama o povo. Certo? Mas chega um ponto em que o povo procura Deus e não acha mais. É o que está sendo anunciado aqui. Para terminarmos, verso de número 7. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora... a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. O que é isso aí? Aleivosamente. Basicamente, o sentido é esse aqui, irmãos. Israel agiu de maneira traiçoeira com o Senhor. O que está sendo descrito aqui? A infidelidade de Israel em relação a Deus. A prostituição, o adultério espiritual de Israel em relação a Deus. Israel agiu de maneira traiçoeira contra o Senhor da aliança. E olha só que coisa interessante, né? Porque geraram filhos bastardos. Oséias considera a sua geração de pessoas e os filhos nascidos dessa geração de pessoas como filhos fora do casamento. Filhos bastardos. Para entender isso, a gente precisa recorrer lá aos 3 primeiros capítulos do livro. Oséias e Gomer, não é isso? Os irmãos se lembram disso? Relação de casamento, aliança que foi firmada entre os dois, que deveria ser
caracterizada pela fidelidade mútua de ambos, Oséias em relação a Gomer, Gomer em relação a Oséias. Só que Gomer foi infiel ao profeta. E da infidelidade, agora aqui usando dessa analogia na história entre Deus, o Senhor da aliança, e Israel, Israel adulterou contra o Senhor. E nesse adultério, nessa prostituição espiritual, geraram filhos bastardos. Ou seja, mais uma vez é denunciada aqui a infidelidade espiritual de Israel. É como se o pai de Israel não fosse o Senhor, mas Baal, o Deus da fertilidade, tal como crido pelos cananeus, filhos infiéis a Deus. E aí, por fim, agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Aqui a referência, irmãos, está às festas religiosas. Nessas festas religiosas que deveriam ser dedicadas exclusivamente a Deus, Israel estava se prostituindo com Baal. Israel se adulterou. E com isso adulterou também o verdadeiro sentido que deveria ser atribuído às festas religiosas. Por causa disso, eles serão consumidos. A festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Ou seja, as suas práticas idolátricas observadas nessas festas religiosas os levarão à perdição, juntamente com as suas porções, ou seja, com tudo aquilo que eles produziam, com toda a sua prosperidade, coisa do tipo. Ok, irmãos, aqui está o entendimento dos 7 primeiros versos do capítulo 5º do livro do profeta Oséias, que tem sim semelhança com o que vimos no capítulo 4º, embora haja também algumas diferenças, não é? Alguma dúvida? Certo? Vamos avançar então para terminarmos para as nossas reflexões práticas. A questão aqui é, ok, entendi o sentido, entendi a mensagem, mas o que isso tem a ver comigo hoje? O que é que a gente aprende aqui? Primeira coisa, que a gente até já tocou em algum outro ponto, né, em algum outro estudo, mas que agora eu vou dar um outro enfoque, né? Deus responsabiliza os líderes. Não foram os líderes aqui aqueles que foram denunciados por Deus, os líderes religiosos e os líderes políticos, entre o povo, né? Inclusive, além do povo, melhor dizendo. Vejam lá, Deus responsabiliza os líderes, nós aprendemos aqui à luz do texto. Os líderes do povo de Deus têm uma enorme responsabilidade em suas mãos. Maus líderes, irmãos, podem pôr os liderados a perder. Pensem nos exemplos de Saul, Roboão, líderes políticos, Ofni e Finéias, líderes religiosos, descritos ao longo da história bíblica. Maus líderes podem pôr todo um povo a perder. É o que está sendo denunciado aqui. Os líderes eram armadilhas para o povo. Não duvidem disso, irmãos. Ainda hoje, más lideranças podem ser armadilhas para o povo. Quantos e quantos exemplos não existem por aí? Vocês, assim como eu, são capazes de citar e até contar nos dedos, talvez falte dedo, se somar da mão e dos pés, das mãos e dos pés, para contar quantas e quantas lideranças não existem por aí que estão pondo o povo a perder. Povo sincero, povo que está lá sinceramente, achando que está devotando o seu coração a Deus, achando que servir a Deus é aquilo que os líderes estão ensinando, quando na verdade esses líderes são mais armadilhas do que bênçãos para o povo. Não preciso citar nomes, né? Vários já devem ter vindo à mente dos irmãos. Por outro lado, bons líderes podem ser boas influências e contribuir grandemente para o crescimento dos liderados. Pensem, por exemplo, no caso de Ezequias, rei de Judá, Josias, rei de Judá, Reino do Sul, Esdras, depois da volta do cativeiro, o próprio apóstolo Paulo. Enfim, irmãos, os líderes do povo de Deus terão de responder por seus atos. Os irmãos se lembram daquilo que Tiago escreve aqui no capítulo 3? Não vos torneis muitos de vós mestres. Por quê? Porque vocês hão de receber o quê? Maior rigor ou juízo. Os líderes têm uma responsabilidade única, ímpar,
diante de Deus. Eles terão de responder pelos seus atos. Isso se aplica aos líderes do povo de Deus, e a gente pode pensar aqui na igreja, não é? Além dos presbíteros, eu, Evêncio, José Eugênio, os líderes dos ministérios também, por que não? Todos aqueles que de alguma maneira aqui na igreja exercem a sua função de liderança. Ou seja, que foram colocados sobre algumas pessoas, não no sentido de ser melhor ou não, nada disso, né? Mas no sentido de liderar algumas tarefas, de estar à frente de algumas tarefas específicas. Os líderes têm enorme responsabilidade diante de Deus. E é isso que nós aprendemos aqui num primeiro momento. Isso se aplica também, irmãos, à igreja como um todo, tá? Não somente às lideranças. Porque se é verdade que bons líderes podem ser boas influências para o povo de Deus, a igreja deve, quando os líderes são boas influências, quando são bons líderes, recorrer a esses líderes. Não ter medo de procurar um líder, alguém mais experiente, alguém mais experimentado na palavra de Deus, por exemplo, no caso de bons líderes, para procurar ajuda. Para dizer, eu preciso da ajuda, meu irmão. Fale, vou dizer a você, meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo comigo, etc, etc. Por quê? Porque Deus usa de boas lideranças para a edificação do seu povo. Porque boas lideranças são instrumentos de Deus para a edificação do seu povo. Às vezes, e isso faz parte da nossa cultura, né? Nós nos fechamos. Faz parte da nossa cultura individualizada, né? Nós nos fechamos conosco mesmos. Não, deixa eu tratar comigo mesmo, Deus sabe de tudo, etc e tal. E aí nós perdemos a oportunidade de ter alguém do nosso lado com mais experiência, mais experimentado, que já passou, às vezes, por esse tipo de situação pela qual nós estamos passando, que pode nos ajudar, que é o exemplo de uma boa liderança. Por quê? Porque nós estamos fechados conosco mesmos. Porque nós temos dificuldade, não queremos compartilhar e assim por diante. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Graças a Deus, aqui nesta igreja, nós não vemos esse retrato aqui do livro do profeta Oséias, de líderes que eram armadilhas para o povo. Aí a questão é, nós estamos sabendo desfrutar então disso? É o que nos leva a pensar. 2, e só para complementar, tá? Nós não vemos isso aqui na igreja, não é porque os líderes sejam bons, não. É porque a graça do Senhor tem estado aqui. A mão poderosa do Senhor tem sido presente aqui conosco. 2, não há nada que permaneça oculto aos olhos do Senhor. Essa é uma outra lição que nós aprendemos aqui. Os irmãos repararam bem lá no verso 3, conheço a Efraim e Israel não me está oculto. Essa é uma segunda lição que nós aprendemos aqui neste texto. Nós não somos, nem jamais seremos capazes de esconder algo de Deus. O que é que diz o salmista lá no Salmo 139? Que se ele for para a mais alta das alturas, estou parafraseando, Deus está lá. Se ele for para a mais profunda das profundezas, Deus está lá também. A palavra nem lhe chegou ainda aos lábios, à boca, e Deus já a conhece. Não há nada, irmãos, que nós possamos esconder de Deus. Vou fazer o link, né, com a aplicação anterior. Às vezes a gente tem medo de expor ao líder ou ao irmão mais experiente, uma irmã mais experiente, que pode nos ajudar. A gente quer esconder, mas de Deus, irmãos, a gente não pode esconder nada. É o que o texto aqui nos ensina. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença, diz o autor da carta aos Hebreus, capítulo 4, verso de número 13. Então, nós devemos honrar a Deus estando ou não diante dos homens. Essa semana eu li um texto muito interessante de um pastor presbiteriano que dizia o seguinte: nós somos muito bons em ser bons crentes diante das pessoas, mas muitos de nós falham em ser as mesmas pessoas na intimidade, quando estamos sozinhos. Aí ele perguntava assim no final: a sua casa é uma casa de bênção ou um lugar onde você esconde pecados? E eu fiquei pensando naquilo. É verdade, às vezes a gente tem a tendência de, na nossa casa,
fazer da nossa casa um lugarzinho onde a gente esconde os pecados, né? O que é que você faz na sua casa que, se alguém soubesse, te envergonharia? Eu compartilhei com o Henrique, irmãos, todos nós estamos inclusos nisso. Eu compartilhei com o Henrique antes de chegar aqui que essa semana eu fiz algo em casa que, se alguém da igreja soubesse, ficaria com vergonha de mim, do pastor. Olha que pastor pecador. E eu sou de fato pastor pecador, irmão. Tanto que já me arrependi, já me desfiz, falei, Henrique, estou com peso na consciência até agora, meu irmão. Pequei e preciso confessar o meu... Não foi, meu irmão? Preciso confessar o meu pecado aqui para você. Aí confessei e bola para frente. Não vou fazer mais. Mas às vezes nós temos a tendência de fazer isso, irmãos. De fazer da nossa casa um lugar onde a gente esconde os nossos pecados. E aí até às vezes ficamos com vergonha de receber os nossos irmãos em casa, porque, não, se eles vierem aqui eles vão ver, não é? Aquilo que eu escondo. Aquilo que eu estou procurando esconder e ocultar. Você pode até esconder dos seus irmãos, mas não há nada que permaneça oculto aos olhos do Senhor. Mas às vezes o Senhor não está nem incomodando, ele está incomodando o irmão. Aí a gente tem que julgar pela Bíblia, minha irmã. Se a Bíblia diz que o Senhor se incomoda... Só observando, se a Bíblia disser que o Senhor se incomoda, tudo bem. Mas às vezes o Senhor não está nem incomodando, o irmão está incomodando e achando. Aí pode acontecer. Mas aí, minha irmã, a gente tem que ter a sabedoria de dizer. É aquilo que Paulo escreve aos Coríntios, irmã. Às vezes, não é errado em si, mas se escandaliza um irmão mais fraco na fé, é melhor não fazer. Não, é melhor não fazer. Esconder não, minha irmã, é melhor não fazer. Paulo diz assim aos Coríntios: o que você faz o teu irmão mais fraco tropeçar, se você é pedra de tropeço para alguém, não faça. Mas Deus vê, minha irmã. Mas Deus está vendo e está... Olha o que eu falei. Às vezes Deus não está nem aí. Quem está é o irmão. Aí você falou assim, mas se o irmão for escandalizar, não faz. Mas quem vai terminar é o irmão. Então você não deixa. Mas eu já pequei por escandalizar o irmão. Deus está vendo. Mas Deus está vendo que eu não estou pecando por isso. Agora o irmão vai condenar. Não, o irmão já... Mas olha só, irmão, o que eu estou dizendo é o seguinte: às vezes, vou pegar o exemplo de Paulo aos Coríntios, que é o melhor possível. Qual era a questão de Paulo lá? Se o crente pode ou não comer carne sacrificada aos ídolos. Antigamente, eu vou encerrar, tá, irmãos? A gente já está com um minutinho, mas já estou acabando. Antigamente, não havia como nós temos hoje açougue. Quer comprar um pouco de carne, vou lá no açougue e vou comprar carne. Como é que geralmente, lá na cultura em que o apóstolo Paulo escreveu, né? A carne vinha para a cidade. Os animais eram abatidos nos templos dedicados às divindades. E aquilo que não era aproveitado dos animais, dedicados aos ídolos, era vendido para o povo. O povo podia ir lá e comprar aquilo que os sacerdotes idólatras não usaram para comer. E aí o apóstolo Paulo recebe a seguinte pergunta dos coríntios: Paulo, é lícito ou não comer dessa carne? Comer da carne sacrificada aos ídolos? Aí, irmã, não, veja bem, a resposta de Paulo é: não, pecado não é. Deus criou todas as coisas, inclusive essa carne aí que foi sacrificada aos ídolos. Nós sabemos que os ídolos não existem. A prática em si não é errada, não tem nada de mal aí, não é pecado. Aí Paulo diz, só que, aí vem o mais, né? Vem o porém. Se essa tua prática faz com que um irmão teu se escandalize, faz com que o irmão teu mais fraco na fé olhe e diga, olha lá o que a Ivonete está fazendo, meu Deus do céu, mas não é crente. Mas eu não quero ir mais na igreja. Um exemplo, tá, meu irmão? Que essa mulher vai, não. Olha o que o pastor fez. Olha o que ele está fazendo. Eu não quero ir na igreja que ele vai, não. Mesmo que não haja nada demais, minha irmã, aos olhos de Deus. Se eu escandalizei com a minha atitude, Paulo diz, aí você pecou. Por ferir a consciência do seu irmão mais fraco. No fundo, é uma atitude de amor. Porque eu amo meu irmão e não quero ser pedra de tropeço na fé dele, eu deixo de fazer para que ele não se escandalize. Esse é o sentido. Mas vamos encerrar, eu tenho uma última aplicação aqui.
Sobre isso eu já falei, então a gente vai bem rapidinho, tá? O pecado cauteriza a consciência das pessoas. A gente vê lá no verso 4, e Paulo escreve isso lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 2. O ser humano natural é incapaz de se voltar a Deus. Somente a libertação divina em Cristo pode livrar o ser humano natural da escravidão do pecado. Por quê? Porque o pecado, irmãos, cauteriza a mente. A pessoa que está morta nos seus delitos e pecados não tem ação nenhuma. Um morto pode falar? Um morto pode andar? Um morto pode pensar? Ele está morto, ele está imóvel, ele está lá. Pense alguém no caixão, né? Está lá no caixão, está imóvel, não tem o que fazer. O ser humano natural está morto nos seus delitos e pecados. Ele não pode fazer nada, ele não pode ir para Deus por sua própria, livre e espontânea vontade. Somente Deus pode tirá-lo da situação de morte. Levantá-lo, dar-lhe nova vida e aí sim libertá-lo dessa cauterização do pecado, da escravidão do pecado. E aí, com isso a gente aprende o seguinte: nós não temos o poder para converter ninguém. Sabe aquela pessoa que você fala, mas eu falo, eu já falei várias vezes e a pessoa me disse, você tem razão, você está certa, eu concordo com o que você está dizendo, mas ainda assim ela não abandona a vida de pecados dela, ainda assim ela não, na linguagem bíblica, se converte ao Senhor? É porque nós não temos o poder de converter ninguém, irmãos. Mas nós temos responsabilidades. Temos que pregar para essas pessoas e orar por elas. Nós pregamos para elas e nós oramos ao Senhor pela conversão delas. Somente o Senhor pode livrar o ser humano da escravidão do pecado. Tirar o ser humano dessa condição de cauterização, de entorpecimento no pecado. Diga lá, minha irmã. É isso. Ela sabe o que ela errou, mas como ela ainda não é livre, ela... É isso. Tem uma passagem na Bíblia que fala... Acho que a irmã está fazendo referência a Romanos capítulo 1, não é? Que... Não é só o primeiro, tem uma passagem que fala da lei, tem a lei. A lei gravada no seu coração. A norma da lei gravada no seu coração. Está lá em Romanos mesmo, Elizabeth. Mesmo sendo pecador, Ele tem um conhecimento de Deus, que Deus existe, mas por causa do seu pecado ele tenta suprimir esse conhecimento, esconder esse conhecimento. Ele esconde mesmo, ele suprime esse conhecimento, ele vai contra, ele se rebela contra Deus, porque ele não foi liberto, porque ele ainda está morto nos seus pecados. Aí essa é a ideia. Se Deus não libertar, é por isso que nós pregamos, é por isso que nós oramos. É por isso que nós fazemos a nossa parte. Ok, irmãos? Vamos orar?